Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira, 17 de julho, agora 18 horas e 30 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether, Bitcoins em reais, passando aí pelo dólar index e dólar em reais. E ao final do podcast nós vamos mostrar para vocês o gráfico do Shag USD, que é prata em dólares. Tem tido uma movimentação interessante aí nessas últimas semanas e ao longo desse ano também um ganho bastante expressivo. Estamos perto agora aí de uma resistência importante, então acompanhe, confira, pessoal, como nós temos um ativo a mais então para mostrar para vocês. Nós vamos direto então ao mercado para preservar o tempo aí que vocês dedicam à nossa audiência. Vamos direto ao mercado. Binance, Bitcoin, Tether, gráfico de 1 hora, nós temos aqui as médias móveis. A ocre então é a média móvel dos últimos 200 períodos, a amarela dos últimos 50 e a branca os últimos 20, sempre a média móvel exponencial porque ela prioriza os valores mais recentes e se adequa então melhor aos preços. Essa é a nossa opinião, mas a gente segue a opinião de Alexander Elder sobre esse mesmo tema. O que a gente vê aqui? Os preços aí conseguiram recuperar ali a média móvel de 50, cruzando também a de 20. Isso aí é um sinal importante aí de manutenção do nível, apesar de que o nível do 9K2, onde nós temos a média móvel aqui de 200 nesse momento, ela continua aí sem ser rompida e longe de ser testada. O volume aqui vem recuando, então a gente deve se acomodar por aqui na casa dos 950. Vocês devem lembrar que há 2 podcasts atrás a gente disse que nós víamos o que? Uma baixa moderada. Esse cenário continua vigente. Nós falamos isso aí hoje, sexta-feira, nós falamos isso na segunda-feira para vocês, tá? Então, segue a mesma movimentação, a gente dentro daquela faixa bem estreita, a gente colocou os 9K3 como resistência, a gente conseguiu baixar para 9.250 a resistência, agora a gente vê uma clara no gráfico de 1 hora do 9K2. Isso é uma baixa. Quando as resistências ficam cada vez menores, isso é uma baixa, tá? Apesar dos suportes ele não ter mudado muito, as resistências estão mudando, que está de acordo aí com a nossa perspectiva diária, que nós vamos entrar a seguir. Então, o que nós temos? 9K2 aqui a gente enxerga como topo, e a gente está com o suporte aqui bastante baixo, bastante próximo, perdão, aos 9.140. Então, vou botar 9K100, tá? Tem um pouco de exagero, mas é uma margem de segurança. Então, 9K2, 9K100 no gráfico de 1 hora, tá? Dificilmente vamos ficar abaixo dos 950, então provavelmente vamos orbitar no hemisfério norte dessa micro-região, onde o volume, se mantendo nos níveis atuais, níveis reduzidos, deve nos manter bem próximo dos 950. Então, a gente está vendo aí baixa volatilidade com viés baixista. O que quer dizer isso? Que havendo um movimento brusco, a gente espera que ele seja de queda e não de alta, tá? Essa é a ideia de um viés. Vamos então para o gráfico diário. O que nós vemos aqui? Uma figura muito semelhante que nós temos visto aí ao longo dessa semana. A gente está aqui com a média móvel dos 200 períodos exatamente aos 8K7 nesse momento aqui, logo abaixo disso. Então, seguimos com os 8K8 aqui como fundo, caso a gente tenha um teste. A gente pode notar aqui que os topos estão descendentes aqui nas nossas movimentações, cada vez mais perto do nível dos preços atuais, que ficam aqui brigando com a média móvel dos 20 e dos 50, nesse caso agora, dias. E aí, nós vemos aos 9K2, 9.211, 9.240, então vamos colocar 9K2, 9.250 como resistência e a gente tem suporte 8K8. Então, na perspectiva de 1 hora, a gente tem os 9K2 como resistência e os 9.150 como suporte. Na perspectiva diária, a gente tem os 9K2, 9.250 como resistência e os 8K8 como suporte. Vamos dar o volume, ele segue então dentro dessa média móvel dos 200, essa área com uma transparência parcial e branca.
aqui sobre as colunas de volume dos candles, então essa área ela corresponde à média móvel dos últimos 200 dias aqui no gráfico diário. Com o volume aqui dentro, a gente deve ter os preços dentro dessa região próximo e abaixo da resistência, evidentemente senão não era resistência, e com a possibilidade de recuos, mas com a mínima limitada aos 8K8, essa é a nossa opinião, essa é a nossa interpretação dos gráficos até agora. Bom, e isso encerra o diário. Vamos dar uma olhada no semanal. O que nós temos aqui? Aqui o cenário ele se inverte, aqui os preços estão acima das médias, que coisa boa, porque nós ainda estamos lá. Nós estamos então com o preço aqui logo acima da média das últimas 20 semanas, que nesse momento se encontra aos 8.750. E nós temos a das 50 semanas aos 8.372. As 50 semanas é praticamente a média anual, tá? Nós temos 52 ponto alguma coisa semanas no ano. Nós estamos aqui no gráfico semanal, então é uma boa aproximação, é um gauge, é algo que não é exatamente aquilo, mas muito próximo de, e a variação de um equivale à variação do outro, tá? Tu usa um para estimar o outro. 8.372, então vamos arredondar, 8K8, 8K4. 8K8, 8K4. Esses são os nossos suportes nos gráficos semanais. O volume recua bastante, tá? Nós, sexta-feira, a gente tem ainda praticamente 48 horas, a gente deve igualar o volume da semana anterior e a gente chega em níveis aí levemente abaixo dos níveis pré-queda. Pré-queda a gente está falando antes de 13 de março. Então, com esse nível de volume, nós não vemos os preços indo a lugar nenhum, exceto que nós estamos aí dentro de uma tendência baixista semanal e aí sim a gente fica sujeito a mais uma vez olhar para o abismo enquanto este olha para nós. Então, por isso que a gente vê os 8K8, 8K4, por vezes rápidos recuos, não é a nossa recomendação, não é a nossa indicação, não é a nossa sugestão, mas é a nossa opinião. Pontos importantes, colocar a ordem de compra 8K8, 8K4. Caso se tenha esse capital, caso se deseje então aproveitar eventuais mergulhos, mas não existe garantia alguma de que uma eventual queda seja limitada a esses valores, porém a gente vê com baixa probabilidade que nesse momento, olhando a partir desse momento, que nós tenhamos queda além desses níveis, tá? Então é isso, essa é a nossa opinião. Claro, aí seria ideal, aí que entra um comentário, um parênteses, por favor, né? Bear with me, tenham paciência. É por isso que a gente recomenda exchanges que tenham, e a gente não conhece uma que permite isso. Não quer dizer que não seja possível, tá? Tanto é que via robô tu consegue fazer, né? Via programação, desculpa, não necessariamente via robô. O robô é um software que já faz isso, mas tu pode programar isso via software e via acesso à API, que é o seguinte, quando o preço atingir tal valor, tu entra e compra, isso aí dá para fazer em qualquer exchange que tenha essa funcionalidade, não são poucas as que tem, Binance tem, OKEx tem, isso aí é um stop limit de compra, uma ordem stop limit de compra. Quando baixar de 8K8, compra uma ordem, dispara uma ordem limitada até 8K6, por exemplo, tá? É possível fazer isso. O problema é que dessa ordem vem desacompanhada de stop. Então seria muito interessante poder colocar imediatamente uma ordem de stop loss. Se eu não me engano, a Kraken permite isso, tá? Então é muito interessante isso, porque o que acontece? Nós estamos totalmente fora do mercado, dentro desse exemplo hipotético. E a gente quer entrar no mercado caso fique abaixo dos 8K8. Ao mesmo tempo, a gente não quer entrar desprotegido. Então, a gente quer um stop loss de, por exemplo, 5%. Então, uma vez que a gente entrar, se baixar mais 5%, a gente quer sair de novo, porque sabe como é, a queda pode ir bastante além, né? A gente não quer juntar os preços aos 4K, estando descido com eles desde os 8K4, 8K8. Então, o que a gente faz? A gente tem a opção ali de colocar simultaneamente uma ordem de stop loss. Qual é o problema? Seria legal colocar uma segunda ordem de stop gain, que é, tipo, se caiu nos 8K8, foi até os 10K, até os 12K. Quando passar dos 10K, vende. Então, seria muito interessante ter essa flexibilidade. A gente vê uma evolução bastante grande nas plataformas de negociação, mas a gente não vê uma difusão tão grande dessa inovação nas tipos de ordem, nas possibilidades de colocar ordem. A gente atribui isso
ao próprio mercado, não aos provedores, não às exchanges, mas aos usuários, que eles estão muito focados em buy and hold, mal e mal estão usando stop loss para suas posições e não tem uma maturidade suficiente de trader para entender como ele pode usar a tecnologia a seu favor, tá? A gente está muito preocupado no celular, em acompanhar os preços e em ficar participando de fora, dizendo eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Isso tem uma contribuição absolutamente zero ou negativa para a nossa conta bancária, a conta na exchange, para o nosso portfólio, etc, tá? Agora, tu ter uma capacidade de colocar uma ordem mais elaborada que te defende tanto para tu não ter uma perda excessiva, tanto para tu aproveitar o ganho quando atingir o teu alvo, mesmo antes de entrar no mercado, isso é maravilhoso, isso a gente não vê sendo discutido, isso a gente não vê sendo aproveitado e talvez o nosso canal aqui seja uma forma de chamar atenção para isso. Encerramos Bitcoin, vamos para o Ethereum. Ethereum gráfico de 1 hora a gente está operando abaixo das médias. Ethereum gráfico de 1 hora a gente está operando abaixo das médias, a gente está aqui com viés baixista. As médias estão aqui respectivamente em 233, 234, 237. Então, a 20, 50 e 200. Então, o que a gente espera? Aqui 233 funcione aqui como uma resistência, 234 aqui como uma segunda. Duvidamos aqui que consigamos cruzar ela. A gente olha aqui um teste, aqui uma máxima foi na medida, depois vai me dizer que essas linhas são por acaso, claro que não. E a gente tem aqui os 237 aqui para dar o último golpe aqui, quando a gente chega nisso aqui. Não é uma indicação, não é uma recomendação, não é uma sugestão, mas é a nossa lembrança do que disse o Alexander Elder. Um dos melhores momentos é quando rompe uma tendência e o preço sobe, chega até a tendência, toca ele, mas não consegue cruzar. Na opinião de Alexander Elder, essa aqui é um dos melhores momentos para short. Então é bem interessante isso aqui. Aí fica bastante juicy, né? Bastante suculento aqui, poder abrir uma posição vendida aos 237 e fechar ela aos 232. Então tu tem 5 tethers, né? Vamos arredondar $5 a mais ou menos aí 2%. Aí tu faz isso com uma alavancagem aí de 5 para 1, tu tem aí 10% de ganho em cima da tua margem. Isso aí é bastante interessante, é de se considerar. Essa é a nossa opinião, então, somente. Vamos dar uma olhada rapidamente no gráfico diário aqui e no MAS, né? Como diz a Daniela de Martino Booth nas suas entrevistas aí sobre o que andam fazendo os bancos centrais. Aqui no diário a gente está com uma perspectiva um pouco melhor. A gente está operando acima pelo menos aqui, da média móvel de 50, que é aqui o nosso suporte nesse momento aos 230 e a gente tem aqui 236. Então dentro do diário a gente fica 230, 236, dentro do gráfico de 1 hora abaixo dos 233. O que quer dizer isso? Para as próximas horas a gente não passa dos 233, ao longo dos próximos dias a gente fica nessa região 230, 236 e aí a gente está logo abaixo dos 237 que eu comentei há pouco, que era a média móvel das últimas 200 horas, tá? Então, o que seria as próximas horas? A gente pega assim até 12 horas. Em geral, quando está esperando o movimento, ele acontece entre 6 e 12 horas, mas a validade do gráfico, a partir da 6ª hora ele começa a perder, do 6º candle ele começa a perder conexão com a realidade, porque está olhando muito para frente, né? Então vamos lá, até 6 horas, até 6 dias, tá? Fica dentro dessa faixa. Aliás, no gráfico diário é coisa um pouco até mais reduzida, até 3 dias ali, ele fica com uma validade, o que a gente diz aqui de região. Então, basicamente até o nosso próximo podcast, né? Apesar dele ser a cada 2 dias. Então é isso. Então dentro do gráfico diário a gente fica 230, 236. Vamos dar uma olhada no semanal, fazer o quê, né? O semanal aqui é aquela coisa triste. A gente tem a oportunidade de recuar até o 210. Eu digo triste porque a gente está bem ali embaixo. O volume aqui a gente pode ver, ele está se acomodando num nível praticamente o dobro do nível pré-queda, né?
e antes de fazer aquela alta, então a gente está com níveis de volume razoáveis e não está conseguindo ir a lugar nenhum, tá? Então essa faixa dos 230, 236, ela talvez se mantenha um pouco mais, exceto se Bitcoin cai. Agora a gente tem que ter uma seguinte perspectiva, a gente chama atenção, o Ethereum vem gradativamente se recuperando em relação a Bitcoin. Então se nós tivermos uma queda rápida aos 8K8, por exemplo, e recuperarmos o nível dos 9K, a gente deve conseguir recuperar e ficar acima do nível atual, quem sabe logo acima dos próximo a 240. E aí a gente encerra então o Ethereum e vem vindo para o Brasil e dá uma olhada no que aconteceu com o dólar, tá? Tu não sabe o que aconteceu, né? Não foram os caras do Charlie Brown. O dólar index lá fora, ele devolveu a alta que ele teve ontem, enquanto nós não estávamos olhando, e veio tocar novamente aqui os 96.0. E aí, interessantemente, isso aqui no Brasil não teve lá o seu reflexo. Nós tivemos hoje uma alta aqui, voltamos aí dos 233, 234, onde fechamos o dia de ontem, viemos aqui então visitar novamente aqui quase os 5,40. Então, dos 5,33, 5,34, vamos aos 5,40. E isso teve um efeito bacana na nossa, bacana é altista, tá? Ou bacana é para o lado que a gente quer, né? Que às vezes pode não ser para cima, mas nesse caso foi que nos tirou então da LTA, tá? Então a LTA aqui vem nos sustentando, fantástica essa LTA que já está há tempo aqui traçada, funcionando muito bem, né? Até ser rompida, como tudo, né? Funciona até que estraga. Então nos evitou aqui que a gente chegasse aos 48, que a gente imaginava, que era o que devia de acontecer se o dólar aqui no Brasil não tivesse tido essa alta. É só tu tirar 1%, se tu tira 1% do dólar, tu tira 1% da Bitcoin, e aí nós estamos aqui, a gente fechou o dia de ontem aos 49.300, tu tira 1%, tu tira mais 400, tu vai para os 48.700, né? 48.600 nesse range aí. Então fica quase aos 48, tá? Nós não chegaremos, não é os do segundo tempo, tá? Então agora com essa alta do dólar a gente vem subindo, mas a gente acha muito difícil que o dólar mantenha o nível atual aqui no Brasil com essa queda lá fora. Então a tendência seria amanhã, mas amanhã é sábado, então tem que esperar até segunda, só que até segunda muita coisa pode acontecer, tá? Muita coisa pode acontecer. Então a gente não tem palpite nenhum para o que pode acontecer tanto para Bitcoin quanto para o dólar, tá? Mas a Bitcoin aqui no Brasil. Agora a Bitcoin seguindo, vamos fazer uma mini simulação, tá? A Bitcoin em Tether seguindo os níveis atuais, 950 ao longo do fim de semana, que a gente acha muito difícil. Aí sim a gente tem chance de continuar acima dessa LTA. O que a gente acha provável é que a gente tenha um movimento aí, quem sabe, nesse final de semana, um movimento brusco, muita atenção aí para o domingo, tá? Passagem do sábado para o domingo. Essa madrugada ali aqui no Brasil, do domingo de manhã, ela pode nos trazer algumas surpresas, tá? Então é isso, nós estamos com uma tendência baixista no gráfico semanal e muito cuidado então, a volatilidade ela está em níveis reduzidos e aí sim a gente vê então essa possibilidade de queda brusca nesse final de semana. Não tem como olhar para o gráfico e ver uma possibilidade de queda brusca, tá? Mas a gente está vendo a tendência baixista e está vendo a baixa volatilidade, então a gente atribui a essa possibilidade uma probabilidade maior e a gente entra no Shag, né? Shag USD, né? Vem de X de Argentum, né? Então dali que vem a Argentina e não deixa de ser então uma homenagem ao Mar del Plata, né? Então a nossa prata, então prata em dólares. E aí o que nós temos? Olhem que coisa fantástica, nós tivemos ali em meados de março, nós chegamos aos 12 dólares a onça Troy, 31,3 gramas, estamos aí aos 19, nós tivemos aí mais de 50% de valorização neste período. Então vamos lá, meados de março, meados de julho, do 13 até o 7, 4 meses, tá? 50%, mais de 50%. Então, a gente pode colocar ali, fazendo juros simples, né? Coisa de 12, 13% ao mês. Então, fantástica aí essa alta.
e a gente está perto dos 20, mas será que os 20 são um valor significativo? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. A gente vê aqui que a gente já rompeu aqui os picos anteriores. Isso aqui é bullish de uma maneira geral. Tu vai olhar aqui nessa perspectiva, isso aqui é bullish, porque a gente deixou, bullish é altista, né? A gente deixou para trás os picos anteriores, isso aqui é muito bom. E aí vamos dar uma olhada então no mês, o gráfico mensal, e aí a gente vê algo interessante, né? There's a long way to go. A gente pode ir até os 40, 44, tá? De novo, não do segundo tempo, nem do primeiro, mas nós temos que passar aqui pela casa dos 20. Então, esse patamar aqui é muito importante. Daí a gente tem um up aqui, provavelmente até os 24, rompendo os 24 e caminho livre. Até o casa dos 30, aqui 36. Então, olha que interessante, 20, 24, 36. Tá? Então, tem muitas emoções aí guardadas no futuro. Claro que é muito possível que a gente tenha muito possível não, mas é possível que a gente tenha aqui uma realização e volte aqui para casa dos 16, tá? Isso pode acontecer. A gente apenas acha pouco provável, dadas as circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, tá? A gente teria que ter uma explosão nos yields dos títulos de dívida dos Estados Unidos e a gente não vê isso acontecendo com todos esses trilhões aí eletrônicos que estão jorrando de tudo que é goteira, torneira, rio, e indo aí para os bonds americanos, né, do Tesouro Americano e para o mercado de ações. É isso, tá, pessoal? Não é as vendas de carro elétrico que estão jogando a ação da Tesla lá para casa dos $1.600. E aí, então, terminamos o nosso podcast. Mais uma vez, a gente agradece vocês, agradece a atenção e acompanha a gente. Hoje, sexta-feira, a gente deve voltar, se Deus quiser, no domingo e contamos com vocês mais uma vez. Pessoal, muito obrigado. Tchau.